Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um editorial preparado exclusivamente para você. Você viu no último editorial que eu fiz a menção de uma militante petista, uma ex-candidata a deputada federal, dizendo que tem que acabar, politicamente ou de outras maneiras, com Michele Bolsonaro. Por quê? Pela sua desenvoltura. Porque Michele Bolsonaro se tornou uma pessoa com aptidão política que ninguém imaginava. Se você comparar Janja e Michele Bolsonaro, e as comparações são inevitáveis, eles sabem quem leva melhor. Então, qual o caminho? Melhorar o discurso da Janja? Não. É destruir a Michele. É acabar com ela politicamente ou de outras formas. Só que o grande ponto, não é Michele Bolsonaro o maior alvo da esquerda. A Michele Bolsonaro preocupa, mas tem um nome que preocupa muito mais. E é um nome que precisa maturar por causa da pouca idade. E eu tô falando desse cara aqui, Nicolas Ferreira. Deve conhecer, né? Acredito que sim. Pois é, esse menino, esse rapaz, vem incomodando muito. Esse rapaz, ele é um fenômeno das redes sociais. Ele é um fenômeno da política. Algo que, se não for parado pela esquerda, vai ficar ainda mais incontrolável. A popularidade do Nicolas Ferreira cresce muito mais do que qualquer Globo, do que qualquer emissora de TV. Dá uma olhada só nessa publicação aqui para você ter noção. O documentário de Nicolas Ferreira sobre 8 de janeiro bateu 7 milhões de visualizações em menos de um dia, em menos de 24 horas. O Nicolas Ferreira fez um documentário lançado na segunda-feira para rebater o que foi dito por Lula, o que foi mostrado por Lula sobre o 8 de janeiro na Globo. Enquanto a Globo teve uma queda de 50% da sua audiência, um vídeo do Nicolas bate 7 milhões em menos de uma hora. Se continuar como tá, é nítido que as mídias, a grande mídia, os jornais, não vão ter mais a função de controle e de lobotomização que eles costumam exercer. E eu vou além. Ninguém, mas nenhum filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, nenhum deles chegam próximo à semelhança do Nicolas Ferreira com o Bolsonaro. E eu digo mais, e talvez você não vai gostar do que eu vou falar agora. O Nicolas Ferreira tem mais sangue nos olhos do que o próprio Bolsonaro. E eu falo muito do Nayib Bukele. Ou seja, alguém que vai chegar e vai falar: eu vou enfrentar as gangues, eu vou bater de frente, eu vou fazer o que tem que ser feito. Nicolas aprendeu muito, viu o que aconteceu na gestão Bolsonaro. Logo, ele tem idade para concorrer à presidência da República. Já pensou se Nicolas chega lá? Será que ele seria passivo? Eu duvido muito. Ele é, com toda certeza, um menino, um rapaz que bate de frente com o sistema. Vamos lá. Fala em bater de frente com o sistema, vamos mudar de assunto agora. Deixe seu comentário sobre o Nicolas Ferreira. Você concorda que ele, sem sombra de dúvidas, é a maior expressão da continuidade do Bolsonaro? No caso, é o maior fenômeno das redes sociais e da política brasileira depois de Bolsonaro. Isso eu não tenho dúvidas. E você, o que você acha? Vamos falar disso aqui, ó. Jovem Pan. A Jovem Pan, ela foi vítima, eu não vou falar nem alvo, ela foi vítima de uma campanha, de um grupo aí, né, chamado Sleep Giants, que fez uma campanha, sabe, uma campanha totalmente, e aí eu vou dar uma de petista agora, totalmente fascista. Pois é, sim, uma campanha para tirar a monetização, usando grupos de influência para partir para cima de empresas que no livre mercado faziam a patrocínios na Jovem Pan. Então, da mesma forma que a empresa tem a liberdade de escolher, a empresa que quer patrocinar a Jovem Pan, patrocine. Quer patrocinar a Globo? Diz, quem sou eu para proibir? Cada um sabe onde o público está. Entretanto, essa empresa usava de critérios políticos para perseguir tanto
as empresas que faziam os anúncios quanto a empresa que recebia o anúncio. E aí a justiça agora deu uma decisão, primeira instância ainda. E eu teimo em dizer que isso vai ser revertido, infelizmente, porque a hora que chega lá na cúpula, e vocês sabem que é o STJ, o STF, todas as decisões deles são voltadas à esquerda. Tá? Então, se fosse um grupo de direita boicotando empresas de esquerda, seriam caracterizados como terroristas. Como um grupo de esquerda boicotando empresas que eram de direita ou atuavam à direita, vai ser revertido no Supremo Tribunal Federal. E o pior, tiraram a monetização, Jovem Pan perdeu mais de 5 milhões de reais por causa desses ataques desse grupo contra a Jovem Pan. A indenização foi no valor de 20 mil reais. Pois é, 20 mil reais. Aí cada um sabe, né? O comentário que vai colocar aí. Vamos falar de outro ponto aqui, ó. Lula, orçamento 2.0. Vamos lá. Orçamento secreto 2.0. Lula mantém quase 25 bilhões em emendas PIX para 2024. Então, o Lula mantém quase 25 bilhões, ou seja, é muita grana. Na última, foi recorde. Essa é a matéria do Gazeta Brasil. No último ano, foi recorde. Lula gastou quase 39 bilhões para negociar com os parlamentares. Os parlamentares estão batendo de frente com o Lula no intuito de manter um cronograma para tirar um pouco o poder do Lula dessa barganha, desse toma lá da cá. Eu não vou ser hipócrita, não nasceu neste governo. Então, se você procura um cara hipócrita que passa o pano, tá errado. A emenda secreta nasceu no governo anterior. E eu criticava. Um dos motivos de eu levar pancada é porque eu criticava as emendas secretas que nasceram no governo anterior e ficaram de presentão para o Lula fazer um mensalão legalizado. Aí você vai falar o que você quiser, tá? Mas para mim, essa é a visão que eu tenho aqui das emendas secretas. Só que o que dói é a hipocrisia, o que mais mata é a hipocrisia de um sujeito aparecer em campanha presidencial, dizer que o orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção, que isso é um absurdo, que nunca usaria isso, e no primeiro ano, logo depois disso, usar recorde desse sistema que ele repudiava. Então, a hipocrisia é muito grande e, sabe, tem hora que eu penso até que o brasileiro merece tudo que está acontecendo mesmo. É complicado, viu? Vamos lá. Vamos falar de um ponto aqui interessante, que são as críticas que o Lula está tomando por causa desse lado que o Lula vem tomando nas questões internacionais de guerra, né? Opinião do Estadão. Lula quer posar de estadista e de humanista. Só quer posar, tá? Mas, ao endossar formalmente uma acusação infundada de genocídio contra Israel, revela que ainda lhe falta o básico: prudência. Eu acho que falta mais moral, eu acho que falta caráter, eu acho que falta muito mais ao encarar o problema de Israel e Hamas de frente. Diplomacia estouvada. Se havia algo que o Brasil poderia ganhar ao se envolver no conflito do Oriente Médio, era a confiança tanto de israelenses como de palestinos para se apresentar como possível mediador. O que o Lula faz? Toma um lado. Qual lado que ele toma? Lado errado, né? Fazer o quê? Isso aí é sem sombra de dúvidas, vergonhoso. Vamos lá, estou preparando outra matéria para vocês aqui, e aí a gente vai falar de novo sobre a mídia. O que é o grande ponto? Tá em voga aí, tá estourado no assunto aí do caso dos Yanomamis. E aí a gente precisa fazer uma reflexão mais séria sobre a atuação da mídia. Para isso, eu vou trazer para vocês aqui um vídeo do Marco Antônio Costa, né, o Superman aí, que fez uma análise bem contundente sobre o papel da mídia em autocracias. Escuta só. História do mundo. Todos os regimes tirânicos, todas as ditaduras contaram com o braço midiático, com o braço de comunicação, com uma imprensa suja, comprada. A gente sabe o nome de todos os jornalistas comprados, o nome da imprensa comprada, o nome dos canais de televisão comprados, que fazem parte dessa máfia digital, dessa máfia de comunicação. A gente sabe. E se eles fossem
honestos, se houvesse um perfil de honestidade na linha editorial, se houvessem jornalistas, de fato, livres para se expressar naquelas redações, daqueles jornais, dessa imprensa, vocês veriam uma outra realidade. Porque, infelizmente, a realidade ela vai sendo construída dessa forma. As mentiras contadas 1 milhão de vezes todos os dias, elas vão moldando o imaginário coletivo que as pessoas têm, porque nem todo mundo consegue saber de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Então as pessoas vão adquirindo impressões. E eles criaram a impressão do Bolsonaro genocida, do Lula como reconciliador geral da nação, junto com artistas, junto com todos esses blogueiros nojentos também que a gente conhece. E eu acho que a oposição tem o dever de trabalhar essas pautas, CPI da abuso de autoridade e CPI da Mind, como as pautas prioritárias para esse ano. Então tudo que a gente fizer tem que ter como foco essas duas pautas. Elas vão abrir portas para outros crimes, para outras organizações, para outras facções dentro dos 3 poderes que a gente tem que descobrir quem é, onde estão e a extensão dos crimes que eles já cometeram. Eu concordo, em número, gênero e grau. E aí, a gente vai citar aqui, por exemplo, o caso dos Yanomamis. Por exemplo, Jornal Metrópolis. Quando o Ministério foi visitar os Yanomamis, encontraram indígenas em desnutrição total e visível. E aí, crianças de 12 anos pesando 15 quilos. Para quem é pai, para quem é mãe, sabe, tem noção disso. Algo assustador, é algo assim, é insano pensar isso, o tamanho da desnutrição que essas crianças são submetidas. Uma matéria aqui, ó, Rede Esquerda Diária, tá? Então, você acha que de que lado tá esse canal, né? Mas até eles reconhecem, morte de Yanomamis segue durante o primeiro ano do governo Lula-Alckmin. São 308 mortos em 2023, mas espera aí, não era o caso aqui de falar que o Lula agora também é genocida, que o Lula também agiu como o Bolsonaro. Não, são 2 pesos e 2 medidas, isso é fato. E aí, o Hélio Lopes, né, mais conhecido como Hélio Negão, ele fez uma publicação. E nessa publicação dele, ele citou aqui como era com Bolsonaro e como é com Lula, que a mídia, a grande mídia, principalmente da Globo, atua. Dá uma olhada. O presidente Bolsonaro é responsável, e se essa investigação, que me pareceu muito tímida no início, se ela não chegar ao ex-presidente Bolsonaro e a Damares, nós vamos ter que ir para o exterior. Ela vai ser desenvolvida no exterior, porque não vai ficar assim. O Brasil se atentou para a gravidade da situação na terra Yanomami e com os índios, né? O Davi Yanomami, que é um grande líder Yanomami no Xingu. Ele estava naquele grande encontro do Xingu. E ele afirmou na entrevista que os garimpeiros continuavam lá, que a batalha não tinha sido ganha e que havia uma sensação decretada em emergência, com todas aquelas reportagens iniciais, que o problema estava resolvido. Mas o problema não estava resolvido. E, na verdade, ele é de difícil solução. Ele depende de persistência, depende de verba, depende de articulação entre os vários setores. É imoral, é inescrupuloso. Durante a gestão Bolsonaro, a culpa é toda do Bolsonaro, ele é um monstro, um maldito. Durante a gestão Lula, se mantém tudo. O mesmo descaso com os índios, tudo. Ah, mas é um problema de difícil solução. Vocês não vão querer colocar essa culpa nas costas do Lula, né? A palavra que eu mais utilizaria, o Hélio Lopes usou dissimulação. Eu usaria alguma coisa do tipo de cinismo, hipocrisia, mau caratismo. Seria mais nesse contexto que eu citaria a narrativa da esquerda sobre esse assunto dos Yanomamis. Coloca no comentário aí se você ficou até o final, se gostou do conteúdo. Se não gostou, puxa minha orelha. Não tem problema não, só. Pode puxar minha orelha. Mas assim, a gente precisa enfrentar os problemas de frente. O Brasil está com uma série de problemas. Uma série de problemas. Aqui dentro, a coisa está um caos. E aí, está na hora da gente começar a encarar esses problemas de frente. Tá certo? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial e até mais tarde.